bom? Vamos falar do Atlético. Cláudio Rezende está aqui porque acabou-se o que era doce, Cláudio Rezende. Adeus férias, rapaziada de volta ao trabalho, boa tarde. Boa tarde, Romano, boa tarde aos nossos comentaristas, ótima semana a todos. E começa hoje a intertemporada às 4 da tarde, a apresentação do elenco na Cidade do Galo. Cuca já chegou aí há alguns dias, já está esperando a moçada lá e com o planejamento das 2 semanas da intertemporada do Atlético. Até aqui, Romano, nenhuma novidade, né? Os mesmos que entraram de férias vão se apresentar hoje. O Atlético não anunciou nenhum reforço nesse período aí de 17 dias de férias. E também tem aí uma expectativa no Galo para a recuperação dos jogadores que estavam lesionados. Não estavam jogando, né? Antes da parada. E há uma perspectiva boa de que eles possam retornar. Tanto o Coelho quanto o Guilherme Arana. Porque esse mês de julho, que estará começando amanhã, né? Estamos no último dia de junho. Amanhã já é julho. E o Atlético vai ter uma maratona de jogos no mês de julho. E um detalhe, Romano, você vai se lembrar que o Galo teve uma sequência de 5 jogos fora de casa, o que é muito pouco comum, né, no futebol. Sim, muito. O Galo teve 5 jogos fora de casa. E eu preparei aí a arte dos jogos do Atlético. Quem tá no YouTube, aqui do Rádio Esportes, vai acompanhar. Os 6 jogos do Galo do mês de julho, 5 fora. De novo? O único jogo em casa do Atlético nesse período é o jogo da volta contra o Atlético Bucaramanga, da Colômbia. Então são 3 jogos na volta. Olha, Bahia, dia 12 de julho. Aí depois de Salvador, o Galo vai lá pra Colômbia enfrentar o Atlético Bucaramanga. Da Colômbia, direto para São Paulo, enfrentar o Palmeiras, Campeonato Brasileiro. Aí tem um jogo único em casa, no dia 24 de julho, contra o Bucaramanga. E serão 2 jogos contra o Flamengo na sequência para fechar o mês. Primeiro pelo Campeonato Brasileiro, um domingo. E no dia 31 de julho, quinta-feira, o duelo com o Flamengo pela Copa do Brasil. Os 2 últimos jogos que estão ali na arte já serão em agosto. E aí são 2 jogos em casa. Bragantino pelo Brasileiro e Flamengo, partida de volta da Copa do Brasil. Mas no recorte de julho, Romano, 6 jogos, 5 fora de casa. Se a gente olhar a tabela ali, é só jogo duro, hein? Só jogo complicado fora de casa. Eu observei aqui, Nath, uma viagem curtinha. Salvador, Bucaramanga, que é no interior da Colômbia. Essa logística é uma delícia, né, Romano? Logo ali. É logo ali. E o jogo contra o Bahia não tende a ser fácil, não, né? Porque o Bahia tá tentando aí encostar nessa parte de cima da turma do Brasileirão. É um confronto direto aí com o Atlético, inclusive, né? Por esse G6, esse G4. O Bahia tá nessa briga também, nesse bolo. Jogo difícil. E depois já esse jogo contra o Bucaramanga, que são jogos que poderiam ter sido evitados pelo Atlético, né? A gente sempre vai fazer esse adendo aqui desse playoff da Sul-Americana. O Atlético bobeou nesse primeiro semestre. Eu acho que é o ponto ruim dessa primeira etapa da temporada do Atlético, no momento em que o time oscilou mais, o preço a ser pago são esses 2 jogos aí a mais da Copa Sul-Americana, que nós gostaríamos que o Atlético tivesse evitado, justamente por essa questão aí do calendário, que é muito complicada, até por causa dessa coincidência infeliz de logo depois ser o Palmeiras, que é um confronto muito difícil, depois porque se desenha os confrontos da Copa do Brasil, que nós já sabíamos que seriam complicados de toda forma, porque são jogos eliminatórios, mas ainda por cima, porque serão jogos contra o Flamengo, ainda tem o jogo do Brasileirão. Mas enfim, não tem muito o que fazer, é tentar se preparar da melhor forma possível e o Cuca montar também as melhores estratégicas, né? Não só do ponto de vista tático, mas do ponto de vista físico, entendendo aí quem tá melhor para cada jogo, entendendo também quem tem a característica para cada duelo, para cada adversário, para não estourar ninguém e ter sempre os melhores nas melhores condições também para cada duelo, né? Ô, Romano, eu, por curiosidade, eu fiz essas quilometragens aí, eu fiz a conta. Eu tava curioso pra saber isso. BH, Bucaramanga, até porque o Galo não vai direto da Bahia pra lá, porque o jogo é sábado, o outro é só na quinta, então o Galo vai voltar. Então pra Bahia, ida e volta 2.000 quilômetros de avião. Pra Bucaramanga, são mais de 8.700 quilômetros ida e volta. Então aí você já coloca 10 mil. Aí tem São Paulo, porque o Galo aí de Bucaramanga vai pra São Paulo. Aí eu vou contar só a volta de São Paulo, cerca de 500 quilômetros de avião.
E tem 2 vezes pro Rio de Janeiro, né? Porque o Galo vai 2 vezes ali, porque os jogos não são tão perto assim, como tem voo fretado. No total, Romano, mês de julho o Galo vai viajar aproximadamente 12 mil quilômetros de avião. Se valesse milhas, hein, Simões? Nossa, o negócio ia ser bom. Agora, tem um ponto, né, de essa loucura de calendário, como o futebol brasileiro é louco, né? O Bahia, antes de jogar com o Atlético, dia 9, ele tem um jogo com Fortaleza, jogo único, quartas de final da Copa do Nordeste. É decisão. 9h30 da noite, lá na Arena Fonte Nova, com possibilidade de pênalti, né? Então, quer dizer, já volta com essa pressão de ter que passar pelo Fortaleza, né? É o confronto mais forte aqui que a gente tem nas quartas de final da Copa do Nordeste. Antes de jogar contra o Galo, o Bahia que voltou a treinar no sábado, né? E depois do Galo, na terça-feira, ele tem playoff. Ele já tem o playoff na terça-feira. Então o Galo ficou no meio. Aí talvez, né? O Bahia pode não priorizar o jogo do Galo. Exatamente. Né? Pode, de repente, ter aí, poupar alguém ou ter uma mudança em relação à equipe, até porque eu acho que o Bahia... É o próprio Atlético, tá? Eu acho que as equipes, nesse momento agora, eu acho que a Copa Sul-Americana é uma coisa que vale muito, tá? Vale muito, vale vaga em Libertadores, vale vaga na Recopa Sul-Americana, e são competições mais acessíveis a esses clubes, né? Tanto ao Atlético quanto ao Bahia. Então, o Atlético vai jogar só na quinta-feira, mas em compensação depois ele pena, né, Cláudio? Porque aí ele já joga domingo, né? Com o Palmeiras. Ele joga quinta e domingo. O Bahia joga sábado e terça, né? São essas loucuras, mas tem esse ponto. O Atlético no sábado contra o Bahia só pode ser beneficiado por isso, né? O Bahia joga um mata-mata muito importante com Fortaleza, porque eles dão muito valor à Copa do Nordeste, né? E na terça-feira ele já tem o mata-mata dele de Sul-Americana. E tem um detalhe, por que esse tanto de jogos fora, né, Romano? Porque os jogos do Campeonato Brasileiro do Galo que foram adiados seriam em casa, né, Simões? Isso, Sport e Fortaleza. Sport e Fortaleza. Então, por isso que encavalou muito jogo fora, tanto que no Brasileirão ele vai pegar Bahia fora, Palmeiras fora e Flamengo. No Brasileiro, só olhar o Brasileiro, são 3 jogos fora de casa. Ele volta a jogar em casa com o Bragantino. Já em agosto, início de agosto. Já no início de agosto, então, dia 3 de agosto. É isso aí, então demora, né, Romano? Porque esses jogos aí, Sport e Fortaleza, a CBF foi obrigada a adiar por conta dos jogos de playoff da Copa Sul-Americana. E lembrando assim, mas e esses jogos? Esses jogos a CBF vai colocar mais pra frente. Quando Deus quiser. Rezando para os times serem eliminados, né? Só que hoje nós temos 15 partidas da Série A adiadas. 15 partidas, por causa de Mundial de Clubes ou por causa de playoff de Copa Sul-Americana. 1 rodada e meia, tá? Isso promove desequilíbrio técnico na competição, tá? E o desequilíbrio técnico, ele chega um pouco na questão até do psicológico. Por quê? Quando você pega, por exemplo, o caso do Atlético, 2 jogos em casa adiados contra adversários em que ele teria condições de vencer, que Sport e Fortaleza não fazem uma grande Série A, ele deixa de pontuar. Ele pode pontuar lá na frente? Pode. Mas aquele efeito da tabela de classificação, muitas vezes, ele atrapalha as equipes.